Glória a Deus. Paz do Senhor, querida igreja. Amém. Quem está alegre com Deus, diga eu. Glória a Deus. Motivo de alegria estar aqui com vocês. Diz assim a palavra de Deus: ora, depois da morte de Josué, sucedeu que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem primeiro subirá por nós contra os cananeus para lutar contra eles? E o Senhor disse: Judá subirá. Eis que entreguei a terra em sua mão. E Judá disse a Simeão, seu irmão: suba comigo para a minha terra, para que possamos lutar contra os cananeus. E eu, do mesmo modo, irei contigo para a tua terra. Então Simeão foi com ele, e Judá subiu. E o Senhor entregou os cananeus e os fariseus na sua mão, e mataram deles em Bezeque 10.000 homens. E encontraram Adoni-Bezeque, diga comigo, e encontraram Adoni-Bezeque. Novamente, para que o nome grave na sua mente. E encontraram Adoni-Bezeque. Glória a Deus. E encontraram o Adoni-Bezeque, e em Bezeque, e lutaram contra ele, e mataram os cananeus e os fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e os perseguiram e o apanharam, e cortaram fora os seus polegares, dos dedos grandes, das mãos e dos pés. E Adoni-Bezeque disse: 70 reis com seus polegares, dos dedos dos grandes, dos pés e das mãos foram decepados. Juntam carne debaixo da minha mesa, tal como eu fiz, assim também Deus me retribuiu. E o trouxeram a Jerusalém e morreram ali. Amém? Sente-se glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Esses dias um pastor mandou mensagem para mim e falou: Edmilson, eu tenho tanta saudade daquela ministração de Adoni-Bezeque que você pregou há anos atrás. Eu nunca mais ouvi sobre ela. Pois bem, vamos falar sobre esse texto. O livro de Juízes, ele leva um espaço e um curto período de 325 anos. Foram levantados 13 juízes por Deus. O último dos juízes chama-se Sansão, já que um dos últimos é Samuel. Samuel, ele já entra no período da monarquia, é quando Deus o chama na última hora. Isso por quê? Porque quem está no cenário se corrompeu. Então Deus vai olhar para um menino que foi entregue por uma mãe estéril, embaixo de oração. Ana orava e pedia que Deus lhe abençoasse. Então Deus quebra o protocolo, olha para o ventre de Ana e dá o menino. Ana não dá, mas devolve a Deus, dizendo: Senhor, se tu me abençoares, eu entregarei. O que eu quero é tão somente ser abençoada. Então, no último período, quem está no cenário é o moço por de nome Samuel. Porém, é interessante aqui para entrarmos e adentrarmos nos textos que foram lidos. Deus havia prometido a este povo uma terra que outrora era dos seus pais. Então Deus estava dizendo a este povo: ó, eu vou devolver a vocês aquilo que sempre foi de vocês. Então, este povo aqui adentra a terra prometida que Deus havia prometido outrora aos seus pais. Quando Josué adentra a terra prometida, a Bíblia diz que a terra é dividida entre eles. A única tribo que não vai receber herança alguma é a tribo de Levi. Quando Levi reclama a sua herança, Deus vai falar para Levi e vai dizer a ele: olha, Levi, tu não terás herança, porque eu serei a vossa herança. Porém, o povo, ele tem a terra, eles plantam, eles colhem, a terra é farta. E eu devo lembrar vocês que desde quando é enviados espia à terra, vem alguém com uma notícia: tem gigante, tem labuta, tem perigo, mas tem o quê? Caleb e Josué com uma resposta: a terra é boa, é frutífera, a terra é abençoada.
Deus prometeu, mesmo que tenha dificuldade lá dentro, mas a terra é frutífera. Então, quando esse povo adentra a terra, Claudemir, o povo começa a plantar, o povo começa a colher, a vida do povo começa a ficar abundante. A luta de outrora atrás já não tem mais. Por quê? Porque a fama desse povo, ela roda e vai longe. O Deus dos hebreus atravessou o Mar Vermelho. O Deus dos hebreus venceu o Faraó e os seus cavaleiros e os seus carros de ferro. O Deus dos hebreus manteve eles 40 anos no deserto, sem ter shopping center. A sandália crescia nos pés, a roupa crescia no corpo, a nuvem ia de dia para evitar o calor escaldante, a coluna de fogo para evitar os chacais, serpente, escorpião. Quando o povo queria água, não era Sabesp, tocava na rocha e via água. Oh, glória! Quando o povo queria cordonize, Deus estrelava o dedo e via o vento forte trazendo. Quando o povo queria pão fresquinho de manhã, que era sabor de mel com laranja, tinha chamado manar do céu. O povo era abençoado, a fama vai longe. A fama agora é, não só Deus foi com o tal de Moisés, como agora é com esse tal de Josué. Ele atravessou o rio Jordão em plena maré alta. Estava uma maré maior do mundo, o rio, as correntes era como que não há nada parasse ela. Mas Deus fez com que eles passassem terra enxuta. Não somente isso, mas a grande capital, quando eles chegaram, chamada Jericó, eles venceram no grito. E como foi? Que grito foi? Não se sabe que grito que deu lá, mas o glória foi tão alto que a muralha não caiu para frente, mas afundou para baixo. O povo venceu dando glória a Deus. Uma coisa boa, aleluia. Cutuque esse irmão que está do teu lado e diga para ele: você vai vencer dando glória, você vai vencer dando aleluia. Diga para ela: não desiste de vir para o culto não. Diz para ela: alguém está querendo que você pare de vir para o culto, mas diz: é aí que você tem que vir cultuar, é aí que você tem que entrar por essas portas e oferecer. O melhor culto é Deus. Só que entenda uma coisa, irmão: o perigo da prosperidade é cruzar os braços. O perigo não é a prova, o perigo é a abundância. Por quê? Porque o povo prospera, pastor Bruno, mas o povo cruza o braço. Entenda, desde lá de trás o que Deus havia dito é: povoe a terra, granjeiem na terra, expulsem, expilam, exterminem todos os inimigos da terra. Josué fez o quê? Aliança com o inimigo. O inimigo veio, contou uma história triste para Josué. Josué fez aliança. Deus olhou e disse: Josué, eu não vou matar porque eles te enganaram. Você deixou de orar, então faz o seguinte: eles se tornarão rachadores de lenha, tiradores de água, mas ficarão na terra. Josué errou. E o povo está de braço cruzado. É nesse período aqui que o povo está de braço cruzado que surge um inimigo dentre o povo e ninguém está percebendo. Esse inimigo aqui, ele já venceu 70 reis, irmão. São 70 reis que eles já venceram e ninguém está percebendo. Por quê? Porque se a minha geladeira está cheia, se o meu celeiro está cheio, eu não vou observar aquilo que Deus falou para mim fazer. Se Deus falou para mim granjear, mesmo que a geladeira está cheia, eu preciso continuar granjeando. Por quê, evangelista? Porque aquilo que Jesus Cristo falou para mim e falou para os discípulos: vocês aparentemente parecem ser um grão de mostarda, mas vão crescer, se tornarão árvores grandes, dando sombra para muitos. O que é isso, evangelista? Quando Deus me abençoa, a bênção não é só para mim, é sempre para mim ser sombra para alguém. Então, mesmo se a minha geladeira está cheia e o meu celeiro está cheio, eu vou continuar granjeando. Por quê? Porque eu posso ser canal de bênção para alguém. O povo cruza o braço.
Então entenda uma coisa, o perigo de cruzar o braço é que sempre quando cruzamos o braço, Deus sempre vai mover com as suas mãos para nos tirar da zona de conforto. Foi necessário Deus matar Moisés, ou melhor, tomar Moisés para si para mexer com Josué. Foi necessário Deus matar Josué, ou tirar Josué de cena para que o povo se mexesse. Veja só o texto bíblico como começa. E depois da morte de Josué morreu, o povo entendeu, precisamos começar a se mexer para encontrar aquilo que Deus ainda tem para nós. Então quando Josué morre, Deus mexe no meio das 12 tribos, levanta-se Judá e começa a orar, e Deus diz para ele: Judá, sobe porque tem terra para conquistar, sobe porque tem coisa ainda para fazer, sobe porque ainda tem coisa para você realizar. Não é tempo de cruzar os braços, é tempo de avançar. Por quê? Porque a igreja nunca foi chamada para ser membro de banco. A igreja é um exército militante chamada para militar, andar na terra, marchar, irmão. Quando ele ora, olha só, meu amigo Adilson Júnior, quando ele ora, Deus fala com ele. Olha o que Deus fala com ele. Judá é o quarto filho de Jacó, porém é a maior das 12 tribos. Deus falou para ele: Judá, sobe, porque eu já te entreguei os inimigos em tuas mãos. A vitória era de quem, irmão? De Judá. A vitória era de quem, irmão? Mas aqui eu começo a aprender algo muito interessante. A vitória é de Judá, mas Judá chama Simeão. Judá é o maior das 12, Simeão é a menor dos 12. O maior chama o menor. Eu vou repetir: não é o menor que chama o maior, porque somos interesseiros. Temos o hábito de querer chamar sempre alguém que vai nos proporcionar algo, mas Judá não. Judá, já com a vitória na mão, nos ensina o que é evangelho. Mesmo ele com a vitória na mão, disse: vem comigo porque eu vou ter vitória, mas assim que eu receber a vitória, eu vou com você para receber a vitória também. Sabe o que ele está nos ensinando? Tem espaço no reino para todo mundo, para o maior e para o menor, para o que prega e para o que não prega, para o que canta e para o que não canta. Precisamos parar com esse besterol de titular: prega mais, prega menos, canta mais, canta menos. No reino de Deus é assim: o maior serve o menor. Ei, na tua barriga tem dois, está brigando, mas o menor servirá o maior, e o maior servirá o menor. Ó Judá ensinando, ó Judá. Entenda, irmão, a vitória já era de Judá, pastor Adilson. Judá, não havia necessidade de Judá de chamar ninguém. Mas olha Judá dizendo: eu vou, a vitória é minha. Isso é coisa boa, irmão. Sabe qual que é o problema de muito crente? É quando alguém conta testemunho, dá uma raiva dentro de muita gente. Ai, mas por que ele comprou a casa? Ai, mas por que ele comprou o carro? Ai, mas pra quê? Para! Coisa boa é fazer como Judá. Sobe comigo, Simeão, para conquistar. E Simeão está dizendo: eu vou. Mas não somente eu vou conquistar, Simeão, mas quando eu conquistar, eu vou descer para conquistar com você. Porque isso é interessante, não é, irmão? Tem gente que está comendo pizza com o vizinho passando fome e ele esconde para não dar para o vizinho. Para com isso, irmão. É tempo de compartilhar. Quando entendemos o que é compartilhar, entenda isso. Eu amo esse texto bíblico do livro de Lucas capítulo 5. Por quê? Eu vou te explicar. Está entre as linhas, muita gente não entende. O texto bíblico diz que após eles pescarem uma noite inteira, a rede estava vazia, não havia peixe. Jesus pega o barco de Pedro e diz para Pedro: lança a rede. Pedro diz: sobre a tua palavra eu vou lançar. Quando ele lança a rede está cheia, a ponto que a rede quase se rasga. Livro de Lucas capítulo 5 versículo 7. Ele acena para Tiago e João no outro barco, e o texto bíblico no versículo 7 diz: e agora não é a rede que se rasga, mas quase os barcos afundam de tanto que encheu. Ou seja, quando eu divido o pouco que Jesus me deu, Ele multiplica aquilo que eu já tenho.
Os discípulos, Pedro só recebe multiplicação porque ele lembra quem estava com ele no momento do sofrimento. Sabe qual que é o problema? É que quando nós estamos na prova, as pessoas servem de escada para nós, mas depois que chegamos no topo, olhamos para baixo e entendemos: eu cheguei primeiro que ele, problema dele, ele que suba sozinho. O céu está dizendo para ele: eu estou te dando a oportunidade para você subir junto e conquistar com ele, e possam dizer num muito breve espaço de tempo: conquistamos junto para a glória de Deus. Agora, eu não quero pregar sobre isso, a gente vai pregando e Deus vai falando. O que eu quero me ater aqui é Adoni-Bezeque. Quem é Adoni-Bezeque? Repita comigo: Senhor das táticas. Repita alto para ver se você está no culto. Senhor das táticas. Senhor das pelejas. Senhor das guerras. Adoni-Bezeque é um camarada estrategista, especialista em destruir reinos. Sabe o que ele fazia? Não é 5 reinos que ele destruiu 70 reinos. Era o que ele destruiu. Adoni-Bezeque está na terra. Ele só foi encontrado porque Judá resolveu orar. Você precisa entender que tem Adoni-Bezeque dormindo dentro de você. Qual que é a primeira tática de Adoni-Bezeque? Cortar o polegar da mão direita. Temos 2 advogados aqui no púlpito, pelo menos é os 2 que eu conheço. Eu não sei se tem mais. Pastor Adilson e pastor Bruno são advogados. A assinatura é necessária, mas a digital é única no planeta Terra. Ei, sabemos só. Teve um caso aí atrás que um bêbado passou com um carro numa lombada em alta velocidade e matou uma família. Sabe o que aconteceu com ele? A lei foi favorável a ele, por quê? Porque não poderia ter lombada naquele lugar. Ou seja, dentro da lei, acha-se uma brecha para salvar aquele que está sendo réu. Ou seja, a assinatura pode ser salvo o réu, porque qualquer um pode forjar a assinatura, mas a digital não tem como. No planeta Terra só existe um ser humano com a sua digital. Só existe um igual a você. Não existe mais nenhum igual a você. O que Adoni-Bezeque fazia? Cortava os polegares da mão direita. Trata-se do quê? Identidade. O que o diabo quer? Roubar a minha identidade. O diabo não está preocupado se você vem no culto e canta no grupo, não. O que ele quer é que você cante no grupo sem saber por que você está cantando. Sabe por quê? Quando eu não sei quem eu sou, implanta em mim o que quiserem. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas nem sabe por que está aqui. Ele nem sabe por que ele levantou a mão e aceitou Jesus. Ele apenas está. Ele sabe que ele tem que vir no domingo até essa casa. Por quê? Porque é chamada de casa de oração. Ele sabe que tem que vir porque o pastor Adilson vai estar aqui. E se ele não vir, o pastor Adilson vai mandar mensagem na semana e vai dizer: cadê você, meu filho? Nem do domingo não está vindo mais. Então a preocupação dele é: eu preciso ir para a igreja, para o templo, para que o pastor me veja e entenda. Eu estava lá. Porém, quem tem identidade sabe, independente da situação, eu preciso estar lá. Lembra de Pedro? A mensagem de Jesus é: raça de víbora, vocês não prestam, vocês dão mau testemunho, vocês negam o nome de Deus, vocês estão aí, vocês estão condenados ao inferno. A multidão disse: estou fora. Disseram que esse Jesus prega cura, disseram que esse Jesus prega milagre, disseram que esse Jesus ele batiza, disseram que esse Jesus, mas estou fora. Que mensagem dura, que mensagem ruim. Começa a sair todo mundo, olham para Pedro e diz: vai vocês também. Pedro olhou e disse: Senhor, eu sei quem eu sou, rapaz. Para onde que eu irei se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde que eu vou se só o Senhor tem salvação? Alabacandorá, levante a mão para gentileza. Remandará candoraia, eu vim dar lugar. Remandorá candoraia, é tempo de sabermos quem somos. Quem é você?
pastor. Ah, é? Filha do pastor, parabéns. Mas você é quem? Ah, sou filha do pastor. Quem é você? Sou o baterista, o guitarrista. Faz o quê? Ah, toco na banda. Toca na banda e o céu nunca viu ele. Sabe por quê? Porque ele é o tocador, mas nunca alcançou o coração de Deus, é diferente. Entenda uma coisa, irmão, eu vou voltar aqui no texto de Ana, porque tem muita gente que não sabe disso. Livro de Levítico, capítulo 3. A lei dizia que era necessário subir para Jerusalém, ou melhor, em Siló. Adilson, 3 vezes no ano. Era lei, era obrigatório. Culto dos tabernáculos, culto do pães e asmo e festa do Pentecoste. Era obrigatório subir. Eucana tinha 2 mulheres, porque segundo a lei, nos tempos dele, era permitido, era chamado de poligamia. Se a mulher não gerava, era necessário ele casar com uma que gerasse, para dar semente, continuidade ao nome do varão. Então Eucana não subia no tabernáculo, Eucana não subia no Pentateuco, Eucana não subia no dia de Pentecostes, Eucana não subia em nenhuma das festas. Porém ele subia em um dia anual do ano, para oferecer uma oferta pacífica. Livro de Levítico capítulo 3, versículo 15. Livro de Levítico capítulo 7 a seguir, versículo 3. A oferta pacífica era o seguinte: para o homem receber de Deus alguma coisa, ele tinha que oferecer oferta para o sacerdote. O sacerdote pegava metade da oferta, espargia o sangue no altar. Metade era do altar e metade era de quem oferecia. Quem oferecia para Deus receber o culto, era necessário participar do culto. Só que você nota que todas as vezes a resposta de Ana era a mesma: por que não come, Ana? Porque está amargurada a minha alma. Ana subia para o templo, mas não cultuava. Ana subia para o templo, mas não adorava. Não é subir, é estar no culto. Não é vir, é fazer o culto. Não é o pregador quem faz o culto. Sabe qual que é o problema? Transferimos muita responsabilidade. O cantor tem que vir pegar o púlpito, pegar os obreiros e sair correndo no meio da igreja. O pregador tem que vir suar a gravata, suar a meia, para poder que o culto seja extraordinário. E não é. O culto é eu quando cruzo a porta. O culto é eu quando saio de casa. O culto é eu quando acordo de manhã. Quando eu acordo de manhã, dentro do coração tem que fazer como a mulher do fluxo de sangue. Acordou de manhã, aí veio a notícia: Jesus, o filho de Davi, está passando por aí. Aí ela começa a ensaiar o culto. Se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar, porque ela sabia o que a lei dizia. A lei de A lei dizia que quando o sumo sacerdote ele aparecesse no cenário, se alguém segurasse a orla do vestido dele, somente em segurar, porque o texto original diz que ela segura, não toca. Por quê? Porque o próprio Jesus diz: a multidão me oprime, me aperta, mas esse toque, esse segurar é diferente. Olha o ensaio dela: se tão somente eu segurar, se tão somente eu segurar, se tão somente eu segurar, espera. A lei dizia para ela: é imunda. A lei dizia para ela: não pode voltar para a sociedade. A lei dizia para ela: não pode aparecer diante de judeu. Por quê? A lei dizia que para a mulher se aproximar de uma reunião onde tivesse homens, era necessário ser chamada e tinha que ficar no mínimo a 10 metros de distância. Se ela tinha um fluxo, ela tinha que ficar fora da cidade, fora de tudo. E o texto diz que já passaram-se 12 anos. Ela gasta todos os recursos, mas ela está dizendo: eu vou para o culto. Podem me matar no caminho, mas eu vou para o culto. O meu alvo e o meu foco é Jesus. A prova está matando, mas eu vou para o culto. A calúnia está matando, mas eu
eu vou para o culto. Estão me defamando, mas eu vou para o culto. Estão me perseguindo, mas eu vou para o culto. Melhor morrer tentando chegar nos pés de Jesus do que morrer sem tentar. Lá vai ela, bacandoraia. Lá vai ela. Só que entenda, enquanto ela está de um lado ensaiando o culto, Jesus está do outro lado preparando o culto, preparando a oportunidade. Olha só, enquanto ela está dizendo, Bruno, eu vou para o culto, Jesus está do outro lado pregando, deixai vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino do céu. Um monte de criança batendo nos pés do judeu, o judeu vai olhar para baixo para quê? Está vendo que é criança, aí a mulher vem, não consegue andar porque ela está 12 anos, essa mulher é um milagre. Tem mulher que está aqui dentro do culto, tem mãe, tem pai, tem marido, tem mulher que é guerreira, é um milagre. Você está aqui, você sabe que suas forças estão nas últimas. Mas olha, você ensaia no culto de Deus dizendo, fica tranquila, estou preparando um cenário. O cenário parece que não vai ter milagre, porque é assim, pastor Adilson, parece que não vai ter milagre, é quando tem milagre. Parece que não vai ser, é quando vai ser. Um dia eu estava no Pernambuco foragido, irmão, lá do outro lado, um dia, não tinha cabelo, não tinha dinheiro nem para cortar o cabelo. Do nada bateu um fogo no meu coração, disse, vai pro culto. Eu disse, fazer o que no culto? Minhas pernas tremiam, eu nem sabia andar. O pregador pregava nada com nada. Era um culto de semana, 3 crentes na igreja e eu de joelho. Eu quero esse Jesus, eu quero servir a Ele. Enquanto o mundo dizia para minha mãe, não passa de 18, não passa de 17, vai morrer igual o pai, o Senhor estava apontando, vai pregar, vai ser meu, vai ser levantado como... Eu já falei isso aqui várias vezes. Quando eu comecei a pregar, comecei muito novo. E pregar um dom é uma chamada. O pastor que me treinava, que me ensinava, ele olhou para mim e falou, não quero te iludir não. Não quero te iludir. Você não tem voz de pregador. Você não tem estatura de pregador. Você não tem um carro importado, um relógio. Falei, precisa de tudo isso, você não é apadrinhado, rapaz. Está aí fora, não quero te desanimar. Me deu um choque de realidade. Falou, tem que ser apadrinhado, tem que ter paletó. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui para a oração triste. Costume sempre ler a Bíblia da meia-noite às 5 da manhã. Fui ler a Bíblia e Deus, tem hora que eu entro no culto, Claudemir, dizendo assim, Senhor, usa alguém para me dar um abraço. E saio do culto triste, porque não tem um abraço. Mas quando eu abro a Bíblia, o céu começa a se revelar para mim. Eu abri a Bíblia e disse, Senhor, disseram para mim que eu não tenho voz. Minha voz é feia, é meia rouca, mas não é aquela voz de alarido, como tem o Edaildo Costa e tantos outros pregadores. Senhor, eu não tenho paletó, sou simples, pago aluguel. Os meus relógios até tem uns 15 lá, mas nenhum, Senhor, é esses daí, Rolex. Mas Deus, eu também sou de baixa estatura, mas eu lembro que quando o Senhor chamou Davi, ele tinha 1,63 m de altura e não tinha nem 60 quilos. Ele era franzino, de boa aparência, magrinho. Aí Deus começou a falar comigo. Vai lá para o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. E eu vou falar contigo. Quando eu abri, a voz dizia para mim, assim como os céus são mais altos que a terra, são os meus caminhos para você. Assim como os céus são mais altos que a terra, são os meus planos para você. Eu disse, Senhor, o Senhor está falando comigo, me prova que é o Senhor. Aí Jesus falou comigo, vai lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5 a seguir. Aí está escrito, eu te chamei desde o ventre da tua mãe e já havia te dado por profeta, e quando profetizar, não ficarão diante daquilo que profetizar. Identidade. Tem muita gente perdida. Eu preciso saber quem eu sou. Quem você é? Eu me chamo Edmilson Silva. Resido na rua Henrique Moreira. Tenho 3 filhos, uma esposa abençoada, que não é perfeita, nem eu sou perfeito, mas sou servo de Cristo. O que te tira da presença dele? Nada.
Quantos já saiu da presença dele? Muitos. Todos aqueles que me ganharam na época que era referência para mim na adolescência, todos se desviaram. A mãe do meu primo dizia, não anda com ele, olha eu aqui, ó. Pode se desviar a referência que eu tinha, que era o pastor Adeildo Costa como pregador. Eu amava aquele camarada pregando quando ele começava, naquela graça de Deus. Eu dizia, eu quero pregar igual a ele. Nunca imitei ele porque eu sempre tive identidade, mas era referência. Ele se afastou, se desviou, mas eu permaneci de pé. O pastor da minha igreja não é mais o mesmo cara que era, mas eu permaneci de pé. Adolescentes que me ganharam, desviaram, eu permaneci de pé. Por quê? Porque eu tenho a identidade do céu. Eu não sigo homens, eu sigo Deus. Respeite a figura pastoral e os obreiros do lugar, mas nunca siga-o ao ponto que ele erre e você se escandalize nele. Siga Cristo. Por quê? Porque quando olharam para Jesus, ele disse, Pai, está consumado. Quando é por isso que no Apocalipse você olha e diz, há um desespero quando João olha e ele vê um trono, ele começa a chorar. Pastor Bruno, há um desespero em João, e ele diz, quem é digno, quem é digno, quem é digno, quem é digno, quem é digno de desatar o selo, quem é digno? E a voz diz, eu sou digno de desatar o selo. Quem é você? Eu sou o Cordeiro que ressuscitou, o leão da tribo de Judá. O que era, o que é e o que há de vir. Identidade. Identidade é algo que marca. Por isso que a Bíblia diz que Deus não transforma, Ele molda. Ele pega você e começa a trabalhar em cima de você. Caráter é algo marcante, é algo que marca. Por isso você precisa ter caráter, identidade. Eu sou um cara extremamente explosivo, irmão. Tem que controlar. Aonde você me encontrar, eu vou ser o mesmo Edmilson. No trem, no metrô. Outro dia eu estava pregando em Suzano, estava sem carro ainda. O varão deu uma ombrada em mim. Quando eu virei para dar um rodo nele, aí tinha um varão de outra cidade, disse, evangelista, você pregou na minha cidade, disse, ainda bem que eu fui crente. Mas você precisa ter algo que marque você, porque tem gente que na igreja, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor virou a rua, vai para lá, moribunda. Essa mulher não vale uma pipoca. Para, irmão. Eu falo direto para minha esposa, você tem que ser em casa para depois ser aqui. Sente com ela ali e pergunte quem eu sou em casa. O marido que eu sou, o dono de casa que eu sou, o provedor que eu sou. Eu sou homem antes de ser homem aqui. Eu sou homem de Deus em casa antes de ser homem de Deus aqui. Eu sou marido em casa antes de ser marido aqui. A minha esposa nunca precisou pedir para mim ir no mercado comprar um coentro, porque eu sei que está faltando um coentro. Eu preciso ser o provedor do meu lar antes de querer ser aqui. Sabe qual que é o problema? É que as pessoas querem se apresentar aqui bonito, mas feios em casa. Você precisa ter identidade. Eu sou um salvo. Eu não vou ser, eu sou. O que o diabo quer? Fazer igual Adoni-Bezeque. Por quê? Roubando a sua identidade, você não sabe quem é. Você fica perdida. Esses dias eu postei um vídeo. Aí minha irmã me chamou. Esses caras são tudo raça de víbora. Tem um bispo chamado Jadson, da Universal. Eu sou apaixonado por aquele cabra. Prega demais. Eu gosto muito do conteúdo dele. Eu não sigo ele. Eu gosto da mensagem que ele prega. Aí eu postei um vídeo dele. Aí meu irmão me chamou, falou, irmão, isso é tudo uma raça de víbora. E começou a destroçar. Eu falei, eu quero saber a mensagem, irmão. O conteúdo que ele pregou está falando comigo. É o que eu quero saber. Quando você sabe quem é, você não se preocupa com o que vão dizer de você. Você não está preocupado em agradar A ou B. Por quê? Porque você sabe quem?
Quando você tenta agradar todo mundo é porque você está perdido. Aí vou tentar agradar o pastor. Vou tentar agradar o presbítero. Vou tentar agradar o Claudemir. Não, Claudemir, não gostou? Deus te abençoe, irmão. O amor é, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você vai ter que me suportar para ir para o céu. Mas eu não vou tentar te agradar porque eu sei que eu sou. Eu preciso ter, diga comigo, eu preciso ter identidade. Eu não estou nesse templo por acaso. Por quê? Porque eu não vim para o templo. Eu sou a igreja. O Espírito Santo habita em mim. Aqui é chamado Assembleia, não é só pelo registro. Assembleia é reunião dos santos, reunindo-se para adorar ou para adoração. Então você veio aqui participar de um culto ao Deus que responde, resolve, cura, levanta, transforma, sara. Olha só, primeira coisa que Adoni-Bezeque fazia: cortava os polegares dos dedos. Cortando os polegares do dedo, a pessoa perdia a identidade. Perdeu a identidade, não sabe quem é. Deixa eu ver. Tem alguma coisa aí para me palpar? Pronto, Bíblia. Cortando os polegares do dedo, irmão, olha aqui na minha mão, olha aqui. Fica assim, ó. Glória a Deus, eu que desliguei, varão. Se eu perco a identidade, eu paro de empunhar espada. Naquele tempo se guerreava com arco e flecha, com lance e com espada. Se cortam meus polegares, eu perco a identidade. Se eu perco a identidade, eu não empunho espada. O guerreiro deixava de ser guerreiro. Sabe por que tem muita gente fraquejando na fé? Porque perdeu a identidade. Perdeu a identidade, perde-se a vontade de guerrear. Por isso tem muita gente que na hora da palavra se desespera, irmão. Eu congrego em uma igreja de 330 membros. É louvor, 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 louvor. Vamos ouvir a poderosa palavra. 20 minutos para o pregador. Sabe o que é isso? Perca de identidade. Uma igreja de 330 membros dá 20 minutos para o pregador. Eu dirijo missão lá, eu falo aqui a minha prioridade é palavra. Se o pregador não pregar no mínimo 50 minutos, eu entrego o culto de missão. Por quê? Porque os nossos púlpitos em muita igreja estão roubando a palavra e por isso o povo está ficando disperso. Porque estão perdendo a identidade e não querem mais empunhar espada. Quando a pessoa para de empunhar espada, o primeiro sinal que ela dá é querer abrir mão do casamento, é querer abrir mão do filho, é querer abrir mão da família. Mas quem empunha a espada e não perder a identidade está dizendo: ó Satanás, eu fui chamado para levantar um muro, mas aqui tem espada. Enquanto eu levanto o muro, eu estou com a outra mão na espada. Eu preciso empunhar a espada. A tática de Adoni-Bezeque é: corta o polegar, a pessoa perde a identidade, para de empunhar espada e não é mais um guerreiro. Irmão, tem tanta gente, pastor Adilson, que era um furacão na mão de Jesus. Sabe qual que é a desculpa dele, negão? Ah, foi o Claudemir que me feriu. Se eu fosse por isso, eu teria parado de pregar faz tempo. Eu já tomei tanta pancada de pastor que eu ajudei. Eu já fiz campanha para comprar cadeira. Eu já trouxe pregador do meu bolso sem poder, deixando de ter a bênção para o meu lar, para tirar 150, 200 pau e dar para pregador. E depois o próprio pastor da igreja me caluniar. Se eu deixasse isso me ferir, eu já teria parado de pregar. Portanto, o pregador que eu indiquei e chegar na agenda a pessoa tentar me queimar. Se eu parasse por causa disso, eu já teria desistido tanto por tanta traição de pastor que eu abracei, que você lembra, que você faz questão, mas nunca lembram de você. E a reciprocidade passa longe. Mas quem tem identidade está com a espada na mão, está dizendo: eu estou ferido, Satanás, mas eu não desisto. Eu estou ferida, Satanás, mas eu não retrocedo. Eu estou magoada, mas eu não paro. Eu estou magoado, mas eu não desisto. Por quê? Porque enquanto a trombeta não tocar,
e eu chegar diante do céu e receber a coroa e sentar no banquete com Cristo, eu não retrocedo. Olhe para esse irmão que está do teu lado e diga para ele: não perca a identidade. Perdeu a identidade, a primeira coisa que você vai parar de fazer é empunhar espada. Nunca se viu no século atual. Eu nem gosto, irmão. Aqui nem tem, aqui, ó. Hora da palavra, abra o livro de Juízes. Aí vem o sonoplasta, o abençoado de Deus, joga a palavra no telão. E as pessoas não trazem mais Bíblia. Ô irmão, vamos ser verdadeiros, irmão. Quantas horas por dia você pega o celular e abre a Bíblia, Claudemir? Verdade. Abre. O senhor abre, pastor Adilson? A Bíblia durante o dia no celular? Nem tempo não tem. Sabe o que acontece? O celular tem muita coisa para pessoas abrir o celular e ver a Bíblia. Sabe por que não carrega a Bíblia, irmão? Você quer verdade? Quer a verdade, irmão? Tem vergonha. Você está indo para onde? Já estou indo ali. Só não quer falar que está indo para a igreja. Sabe por quê? Porque mostrar para os coleguinhas que não vai para a igreja é legal. Mas quando eles te chamam para um outro ambiente que não é igreja, você quer ir de qualquer jeito, muda a roupa, muda a fala, muda a maquiagem. E o céu dizendo para você: não perca a identidade. Perca amigo, perca vizinho, perca parente, perca familiar, mas não perca a sua identidade. Por que não carrega a Bíblia? Porque eu tenho vergonha de mostrar que eu sou crente. Será que o céu é assim com você também? Perdeu a identidade, parou de punhar a espada. Não desista de jeito nenhum da sua família. Segunda coisa, perdeu a identidade, Satanás corta também, que é Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque aqui representa Satanás, irmão. Corta também os polegares dos pés. Cortando os polegares dos pés não há equilíbrio, não há firmeza. Nunca se viu na história, ancião, tanto crente que desiste por nada. Sabe como que é o crente? Sabe Adilson Júnior? É crente zero, é crente Batman. Sabe como que é? Ora por mim. Vai no monte, ora por mim. Leva o meu nome. Para. Eu tenho sempre o hábito de falar: quando alguém vai para a noite de núpcia, ninguém dá a esposa ou o marido para um test drive. Quando você está pedindo para alguém orar por você, você está pedindo para alguém ter intimidade com Deus por você. Sendo que Jesus Cristo quebrou esse protocolo. No Antigo Testamento, só quem entrava diante do Santo do Santo era o sumo sacerdote. Primeira coisa aqui, quando Jesus está no Calvário, o véu não se rasga de baixo para cima. Olha que interessante, por quê? Porque o homem não tem poder de fazer isso. O véu se rasga de cima para baixo. É o céu dizendo: eu tenho autoridade, eu sou o novo Adão. O homem perdeu o jardim, mas eu sou a ponte que liga novamente o homem a Deus. Era o sacerdote que tinha como entrar na presença para oferecer sacrifício. Mas hoje eu dou liberdade para você. Dou liberdade para você. Dou liberdade para você. E como que é, pregador? E como que é? Irmão, vamos lá. Eu não vim ensinar, mas vamos lá. A oração do monte é mais poderosa? Sim ou não, igreja? A oração do monte é mais poderosa, igreja? Não. A oração não é o lugar, e sim a pessoa. E sim a intensidade. Ó, Elias orou 30 segundos, menos de um minuto. Ele disse: Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Já. Sabe o que ele estava dizendo? O Senhor tem uma aliança antes de mim. A aliança já tinha sido feita. Eu sou aqui só como um servo. Estou sendo só como um instrumento. Senhor, mostra para eles que o Senhor é Deus e está sentado no trono. Olha o fogo. Derrama fogo sobre esse altar. E o servo de Baal estava o quê?
meio-dia, das 6 a meio-dia, orando, gritando, pulando, se rasgando. Então não é a intensidade, não é o tempo, e sim a intensidade. Por isso que Salomão, ensinando em Eclesiastes capítulo 5, ele disse: não deixa vacilar o teu pé ao entrar na presença de Deus, nem seja muitas tuas palavras, e não te apresses em sair. Então não é muito, nem é a pressa, é a palavra certa. Não é chantagem, Senhor, eu sou dizimista. Ai, faz porque eu dizimei, não. É o quebrantamento. Como assim, evangelista Edmilson Silva? Estava Paulo na rua chamado direita, orando, e não sei quais as palavras, mas Deus falou com Ananias: Ananias, desce na rua chamada direita, lá vai ter um homem orando. Ananias disse: Senhor, é um tal de Saulo aí que persegue os crentes. Eu não sei não. Deus disse: vai, rapaz, porque este é para mim um vaso escolhido, um vaso de valor. Olha só, não é o tempo. Paulo está preso, desculpa, Pedro está preso. A igreja resolve se juntar. Qualquer tema, o tema hoje aqui, irmãos, é orar pela vida de Pedro. Ele está sendo uma bênção para nós. Ele está sendo uma bênção para nossas famílias. Vamos orar por Pedro. Não se fala quanto tempo, qual a intensidade da oração, mas se fala que na hora que ele está orando, caiu. Mas o que a Bíblia diz é que quando eles estão orando, o anjo visita Pedro. Pedro pensa que é um sonho. O anjo diz para ele: ei Pedro, coloca a tua túnica e sai, porque eu já abri os cárceres. Pedro está achando que é uma visão. Quando Pedro acorda, ele está fora. O anjo dá direção para ele. Enquanto a igreja ora, olha, a menina vai abrir a porta. Abre a porta, olha pela brecha, volta. Pasma, atônima. E disse: vocês não sabem quem está batendo na porta. Quem é? É Pedro. Mas como acabamos de começar a orar, é Pedro quem está na porta. É Pedro quem está batendo. É noite que você precisa se levantar e dizer para si novamente: Senhor, eu tenho identidade. Eu vou pegar a espada, vou dobrar o joelho, vou voltar para a guerra, vou voltar para a batalha, vou voltar para a brecha, porque o Senhor tem algo comigo. E o que Adoni-Bezek tomou, que eu já quero parar por aqui, o que Adoni-Bezek tomou, entenda. Rei tem o que, irmão? Rei tem reino, rei tem palácio, rei tem trono, rei tem mesa. O que o povo estava, o que os reis estavam fazendo? Comendo migalhas embaixo da mesa de Adoni-Bezek. Olhe para esse irmão que está do teu lado, diga para ele: enquanto você não entender quem é, você não entenderá o trono que tem preparado para você. Enquanto você não entender quem é, você nunca entenderá o que o céu tem para você. Entenda, o diabo quer que você viva de migalha, dependendo daquilo que cai debaixo da mesa, arcando, colocando você em armadilhas, em cilada, e deixando você viver assim: ai, eu não mereço mais que isso, eu não consigo mais que isso. E o céu dizendo: você pode, você consegue, chega e senta para falar com o pastor Bruno. Se foi fácil a formatura de advocacia dele criminal, não foi. Não é porque ele podia, é porque o céu disse para ele: vai, porque eu faço por você, vai, porque eu coloco pessoa no caminho. Mas se fosse pelo real sentido do dia, da lógica, nunca ele conseguiria terminar. Sabe por quê? Porque o que o diabo quer e quer aprisionar as pessoas é o seguinte: é filho de camelô, vai morrer camelô. É filho de pirueiro, vai morrer pirueiro. É filho de engraxado,
graxete, vai morrer graxete. É filho de faxineiro, vai morrer faxineiro. Nasceu na favela, vai morrer na favela. E o céu dizendo: eu patrocino, eu abro, eu faço. Oh, glória a Deus. Livro de Salmo 126, versículo de número 2. Estávamos como os que sonhávamos, a nossa boca se encheu de alegria, e havia um cântico entre eles: grandes coisas fez o Senhor por estes, por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez. Olha o rei Ciro. Podem voltar. Vocês têm liberdade para voltar. Aí o povo olhou para o outro e disse: agora? Aí o texto bíblico diz, livro de Isaías capítulo 45, versículo 2: eis que eu irei adiante de ti, quebrando os ferrolhos de ferro, despedaçando as portas de bronze e vos dando os tesouros escondidos. Parece que não, mas mesmo antes, 200 anos antes de Ciro nascer, 150 anos antes do cativeiro acontecer, o céu já estava dizendo: eu irei adiante de ti, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando os ferrolhos de ferro, despedaçando as portas de bronze. Ou seja, antes de você palpitar no teu coração, antes de você projetar, de sonhar, de começar a assinar, o céu estava dizendo: se posiciona, levanta, saiba quem você é, saiba o seu valor no reino, o seu potencial diante de mim. Acorda, por quê? Porque eu já preparei tudo. O céu só está esperando você se posicionar. Quando você se posicionar, sua família será salva. O céu só está esperando você se posicionar. Quando você se posicionar, seu filho será salvo. O céu só está esperando você se identificar. É você, Maria. Sou eu, Jesus. É você, Claudemir. Sou eu. Lembra de Pedro? És tu, Jesus. Se és tu, me dá um sinal. Sou eu, Pedro. Então deixa eu ir até aí. É só uma identificação. Volto a falar para vocês. O diabo não quer te tirar daqui de dentro. Ele quer te perder aqui dentro. Porque te perdendo aqui dentro, você reclama da liderança, você reclama do pastoreio, você reclama do músico, você reclama do guitarrista, você reclama do baterista. Você só reclama. Sabe o que prendeu o povo no deserto? Não foi adultério, varoa. Não foi carta de repúdio às suas esposas. Não foi incredulidade, pastor. Foi a murmuração. Entenda, o que o diabo quer é fazer você ficar aqui dentro, perdido. Aí você murmura do pregador: aí aquele paletó todo xadrez, sei pra quê? Grita tanto. Aí, em vez de você receber a vitória e receber a mensagem e ser transformada pelo poder do Espírito Santo, porque não é a minha voz que tem força para fazer isso, mas é o céu através da palavra e da minha voz, que é alcançada e introduzida no teu ouvido, que desce ao teu coração, que sobe até a tua mente, e o Espírito Santo trabalha. Se coloque de pé, por gentileza. Olhe para esse irmão que está do teu lado e diga para ele: você precisa achar a Dona Ibezeque. Diga para ele: você precisa achar a Dona Ibezeque. Encontrando a Dona Ibezeque, os teus problemas fugirão de você. A bênção virá até você. Por quê? Porque o problema era a Dona Ibezeque em secreto dentro da terra. O problema era a Dona Ibezeque roubando o polegar dos pés e das mãos. Quando o diabo ele quer destruir alguém, ele não destrói por completo, irmão. Lembra a parábola do filho pródigo? O pastor tinha o quê? 100 ovelhas. Perdeu quanto, Bruno? Uma. Perdeu quanto? 1%. Na segunda parábola, a mulher tinha 10 dracmas. Perdeu uma, perdeu quanto? 10%.
Na terceira parábola, o pai tem 2 filhos, perdeu um, perdeu quanto? 50%. O diabo vai nos roubando aos poucos. Ele vai cortando o polegar. Aí o crente começa a se esfriar. Não quer mais nem ler a Bíblia. Não quer mais nem saber da palavra. Já viu que tem crente que diz assim: eu não gosto da palavra. Eu amo o louvor. Está perdendo o polegar, irmão. Está achando que tudo começou pela palavra. E reinaremos com a palavra. Lá haverá louvor sim. Mas é a palavra que iniciou tudo e é a palavra que vai comandar tudo. Pela palavra que seremos salvos. É pela palavra que reinaremos para todo sempre. Já viu? Quando tem crente que diz assim: eu gosto tanto do louvor, mas a palavra eu não me identifico. É crente que não está salvo ainda. Quando ela fala isso, você dá umas 10 Bíblias para ela de presente e diz para ela: se converte, mulher. É a palavra. Não é o louvor, não. Porque Belo canta louvor e está desconvertido. Tanta gente canta louvor aí e está desconvertido. Aquele marido da Carla Pérez cantou um louvor com Márcio Nascimento e não está salvo, não. Está desconvertido. Então tem muito ímpio cantando louvor e não é crente. Mas quando a palavra alcança ele, aí ele diz: eu vou largar a música do mundo e vou ser salvo em Cristo Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. 3 vezes para Jesus, diga comigo: eu sou salvo. Eu vou contar até 3 e bem forte. Eu sou salvo, bem forte mesmo. Aí 1, 2, 3 e...